posso entender, pois o castelo de teus sonhos desabou, se afastou, se escondeu. Mas como escapar do amor que não podes negar? Filho meu, quão distante estás, filho meu, é tempo de voltar a uma luz de esperança pra te orientar. Então, Filho meu, volta pra Deus. não importa quão longe estás, dê um passo e Deus irá te encontrar. Ele já te perdoou e não se lembrará das coisas que tens a lamentar. Filho meu, quão distante estás, filho meu, é tempo de voltar a uma luz de esperança pra te orientar. Então, filho meu, volta O que Jesus via do alto da cruz. No domingo nós falamos sobre os desesperançados. Foi muito bem caracterizado aqui os dois discípulos no caminho de Emaús, que haviam perdido a esperança. As sombras da cruz anuviaram assim a sua visão espiritual. Na segunda-feira nós falamos sobre os curados, que tinha uma multidão que foram curados, que Jesus estava contemplando ali nos últimos momentos de vida. Ontem nós falamos que Jesus também contemplou ali do alto da cruz um grupo muito grande de invejosos, que durante 3 anos e meio trabalharam para atrapalhar a obra de Deus. A inveja prejudicou muito o ministério de Jesus. Ele poderia ter feito muito mais, mas aqueles invejosos trabalhavam contra Deus. Trabalhavam usados pelos inimigos. Hoje, quarta-feira, eu quero dar as boas-vindas a um auditório perdoado. Amém? Jesus contemplou naqueles últimos minutos de vida também um grupo de pessoas perdoadas.
Nós poderíamos enumerar algumas. Por exemplo, a mulher pecadora estava ali ao pé da cruz. A mulher samaritana também estava ali. Muitos paralíticos que Jesus curou com essa palavra, perdoados estão os teus pecados, estavam ali. Ali ao pé da cruz também estava um homem chamado Zaqueu, um outro que foi perdoado chamado Nicodemos, um outro que foi perdoado também chamado José de Arimateia. Ali estavam os discípulos que foram perdoados, era uma multidão. A Bíblia diz que Jesus Cristo operou e perdoou muita gente que não está escrito na Bíblia, não está registrado. E esta multidão estava ali contemplando Jesus nos seus últimos momentos de vida. Queridos, perdoar é prometer que você não mais guardará essa ofensa contra outra pessoa. Sabiamente, alguém disse: aquele que não perdoa aos outros derruba a própria ponte pela qual precisa passar, pois todos têm necessidade de ser perdoados. Nós nunca podemos falar essas palavras, eu não te perdoo. É muito perigoso. É muito perigoso dizer essa palavra, eu não te perdoo. Outros que não querem se humilhar e dizer assim: querido, eu te perdoo, dizem assim: olha, só Deus pode perdoar. Eu não tenho poder para perdoar. É uma desculpa para não querer perdoar a pessoa. Jesus não era nem preciso a pessoa pedir perdão. Ele já dizia assim: olha, vai filho, perdoar estão os teus pecados. A pessoa nem pedia, ele já estava oferecendo perdão. O perdão oferecido é melhor para quem oferece do que para quem recebe. Os irmãos sabem disso. O perdão remove sentimentos que nos impedem de desenvolver nossa espiritualidade. A estrutura de nossa constituição não foi criada para suportar o peso da falta do perdão. Nós precisamos perdoar. Para cada minuto de raiva, você perde 60 segundos de felicidade. Tem pessoas que não conseguem ser felizes, porque não conseguem perdoar. Tem um segredo aqui. Jesus, ele ficou muito feliz ao contemplar aquele grupo. Uma multidão, um auditório maior do que esse, que Jesus contemplava do alto da cruz. Mas Jesus contemplava e naturalmente ele sabia o que estava se passando, porque ele estava ali e sabia o que estava se passando ao seu redor. Mas ele precisava ofertar mais um perdão antes de morrer. E eu quero falar sobre esse perdão antes da morte de Jesus. A Cristo em sua agonia, diz o desejado de todas as nações, sobreveio um raio de conforto. Ele estava tão angustiado, mas Deus, pela misericórdia dele, ali, sobreveio uma súplica de perdão no momento mais triste da vida de Jesus, na hora da morte. Foi a súplica do ladrão arrependido. Ambos os homens que estavam crucificados com Jesus, a princípio o injuriavam. E um deles, sobre os sofrimentos, tornaram-se cada vez mais desesperados e provocantes. Desejado diz assim: assim não foi, porém, com seu companheiro. Este não era um criminoso endurecido, extraviara-se por más companhias. Bom, nós temos que pegar muitas lições daqui, tem muitos detalhes aqui nesse texto, que eu quero que os irmãos analisem bem. Aquele ladrão, ele se tornou endurecido por causa das más companhias. O ser humano, ele coloca todo mundo no pacote. Errou, e as pessoas excluem, mas Jesus sabia fazer essa diferença. Esse aqui é um ladrão endurecido, que não precisa de arrependimento, não necessita de conversão
como que estava do lado da sua esquerda. Mas aquele outro lá, Jesus fez a diferença. Ele não era um ladrão qualquer. Ele era um ladrão especial. Sabia que o ladrão que estava à direita era um ladrão especial? Era um ladrão especial. E hoje tem muito ladrão em nosso meio, em nossa sociedade, não no nosso meio aqui da igreja, não tem ladrão, graças a Deus. Mas no mundo tem muito ladrão especiais. Tem ladrão que roubou agora um dinheiro, não sei, um bem de alguém, e se arrependeu e foi devolver. Olha aí, né? E foi devolver. No Rio Grande do Sul, aconteceu de um ladrão roubar um carro de um irmão nosso, chamado, todos conhecem aqui, Edmilson Brívio, né? Ele estava orando para que o ladrão roubasse o carro dele. Senhor, deixa ele levar o carro. E o ladrão pegou o carro dele, roubou, deu umas voltas boas no carro e depois foi devolver para ele. E ele não ficou gostando, claro, né? Mas por que o ladrão meu carro não presta, que nem o ladrão não quis? Tem ladrão bons, e esse era um ladrão que não era um ladrão endurecido, não era uma pessoa impenitente. Foi levado pela corrente das más companhias. Mas era menos culpado que muitos dos que ali estavam ao pé da cruz, injuriando o Salvador. Vira e ouviu a Jesus, e ficara convencido por seus ensinos, mas dele fora desviado pelos sacerdotes e príncipes. Olha a situação desse jovem. Procurando abafar a convicção, emergira mais e mais fundo no pecado, até que foi preso, julgado como criminoso e condenado a morrer na cruz. No tribunal e a caminho para o Calvário, estiveram em companhia de Jesus. Lá no tribunal, quando Jesus estava sendo julgado, ele também estava. E ele presenciou todas as palavras, tudo o que foi dito acerca de Jesus. E ele esteve contemplando Jesus o tempo todo. Ele não tirou mais o olhar de Jesus. Ele queria ver o final daquele julgamento. Ouvira Pilatos declarar: não acho nele crime algum. Aquelas palavras de Pilatos foi uma pregação muito forte na mente daquele ladrão. Não vejo nele crime algum. Notar ali o porte divino e seu piedoso perdão aos que o atormentavam. Aquilo ele sentiu agora uma esperança no coração. Bom, se ele perdoa esse pessoal que está fazendo isso com ele, naturalmente ele vai perdoar a mim. Foi isso que o ladrão pensou. A esperança surgiu no coração daquele ladrão. Aí diz que na cruz vê os muitos grandes doutores religiosos estenderem desdenhosamente a língua. Você sabe o que é isso? O que eles faziam, os religiosos? Na cruz, o que eles faziam? O que eles faziam? Não ouviram? Eles estenderam a língua para Cristo, assim, ó. Desdenhando. Já ouviu criança fazer isso? Está escrito desejado. Eles estendiam a língua, desdenhando do Salvador. Está aqui. Na cruz, vê os muitos grandes doutores religiosos estenderem desdenhosamente a língua e ridicularizarem o Senhor Jesus. Vê o menear das cabeças, ouve a ultrajante linguagem repetida por seu companheiro de culpa: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Evangelho de Lucas 23, 39. Houve entre os transeuntes muitos defenderem a Jesus. Irmãos, aquele ladrão, ele
teve ali a oportunidade também de ver do alto da cruz muita coisa. E ele atentamente ouvia e via o sofrimento de Cristo. Era bem maior do que o deles, porque segundo a história diz que eles estavam apenas amarrados, mas Jesus estava pregado, era a diferença. E agora, todo poluído pelo pecado, se acha a história de sua vida estar a findar. E nós, na verdade, com justiça, geme ele, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Agora ele chegou à conclusão. Ele analisou desde o julgamento até aquele momento, ouviu as palavras do seu companheiro de morte, de cruz, ali, de condenação. Então ele chegou à seguinte conclusão: nós merecemos, mas esse aqui é justo, não merece isso. Não há questão agora, não há dúvidas nem censuras também. Quando condenado por seu crime, o ladrão ficará possuído de desânimo e desespero, mas pensamentos estranhos, ternos surgem agora. Evoca tudo quanto ouvira de Jesus, como ele curar os doentes e perdoar aos pecados. Era o último a ser perdoado agora. Irmão, nós precisamos fazer uma pausa aqui agora. Eu quero fazer uma análise. Eu quero fazer algumas perguntas para esse auditório de perdoados. É bom receber perdão? Não é gostoso receber um perdão? Irmão, é muito bom receber perdão. E por que nós não gostamos de dar o perdão? De oferecer o perdão. E tem pessoas que têm coragem de ver a outra pessoa pedindo perdão e dizer: eu não te perdoo. Você sabe que perigo nós corremos ao falarmos isso? Já imaginaram o que é isso? Eu não te perdoo. Irmãos, uma jovem arrumou um namorado e ela vivia só com o pai dentro de casa. Ela não tinha mais mãe. E o pai foi aconselhar: filha, esse rapaz não dá certo para você, ele tem características diferentes, costumes diferentes. Mas a filha não atendeu. Cada dia ela se apaixonava mais pelo rapaz. E o pai apelando, chorando, aconselhando. Um dia ela tomou a decisão assim: pai, eu estou saindo de casa, vou morar com o namorado. Saiu de casa e passou muito tempo sem se comunicar com o pai. O pai adoece e vai para o hospital. Lá no hospital, a enfermeira percebe que o caso é grave. Ele já tinha tido vários infartos. E estava tendo agora um outro infarto mais perigoso. E ela estava ali tentando fazer ele voltar. E ele voltou por um instante e disse: eu preciso de uma caneta e um pedaço de papel. E ela correu, pegou a caneta, colocou na mão dele e foi buscar um outro medicamento. Quando chegou, a caneta já não estava mais na mão dele. Mas antes dela sair, ele deu um pedaço de papel para ela, dizia assim: olha, liga para esse número e diz para minha filha vir aqui no hospital. Eu preciso falar com ela. E ela desce, ela desce do prédio e embaixo liga para a filha. Disse: olha, você é filha de fulano de tal, sim. Ele está aqui no hospital e quer muito ver você. E ela disse: meu pai está muito mal, não é? Sim. Você tem que correr. Ela disse desesperada: você faça tudo o que você puder para meu pai me esperar com vida. Eu preciso falar com meu pai. Na mesma hora ela pegou o carro e saiu a toda velocidade para o hospital. Quando chegou no hospital, um médico foi encontrá-la e deu a notícia de que o pai havia falecido. Ela sentou-se no chão do corredor
E a enfermeira veio e sentou do lado dela. Ela começou a chorar desesperadamente. A enfermeira contou toda a história, desde quando ele chegou, toda a história, e falou que ele estava ansioso para vê-la. Então ela se levantou e disse: eu quero ver o meu pai. Ele disse: olha, não compensa, não adianta mais. Eu preciso ver o corpo de meu pai. Subiu o prédio, chegou na enfermaria, lá estava o corpo do pai. Ela tirou o lençol de cima do corpo do pai, olhou o pai, chorava desesperadamente. A enfermeira não aguentou mais, sentou na cadeira ao lado da mesa. E então ela percebeu que tinha um papel escrito pelo pai. E ela olha o papel e dá um sorriso. E disse: olha aqui o que teu pai escreveu. No bilhete estava escrito assim: filha, eu quero te dar o meu perdão e dizer que eu te amo. Fique em paz. Quando a filha leu aquele bilhete, ela se sentiu melhor. E no resto do bilhete dizia: eu sei que você também me ama e que me perdoou. Irmãos, se existe um lugar que mais tem problemas de falta de perdão, chama-se igreja. Os problemas maiores se agravam dentro da igreja porque nós temos conhecimento do amor de Deus, nós temos conhecimento do perdão de Deus, nós temos conhecimento que Ele é misericordioso, que Ele é perdoador, nós temos conhecimento que Ele é bom e que temos que amar o nosso semelhante, nós temos que amar o nosso irmão. Tem texto que diz: como é que nós podemos dizer que amamos a Deus, que não vemos, se nós não amamos o nosso próximo que vemos? Eu não sei como é que nós conseguimos dormir à noite, sabendo que tem um irmão que está magoado conosco, e na sexta-feira à tarde nós temos orientação de que nós precisamos ir ter com o nosso irmão, para poder receber o sábado, e entramos o sábado magoado com o nosso irmão, sem ofertar-lhe o perdão. E eu pergunto aos irmãos: será que vamos receber o selo de Deus dessa forma? E se morrermos à noite? A palavra de Deus diz que nós não devemos deixar que o sol se ponha, nós irados com o nosso irmão. Eu conheço uma jovem, recentemente eu conversei com uma jovem que tem uma raiva da outra. E essa jovem é enfermeira. Nós fomos conversar e ela disse: eu não perdoo, eu não gosto dela, eu odeio ela. Eu digo: mas você é enfermeira? Sou enfermeira. Ela disse: eu sou enfermeira. E se essa jovem adoecer e chegar no hospital, e você é a enfermeira de plantão, o que você vai fazer? Eu vou cuidar dela. Você vai deixar ela morrer? Não. Então, minha filha, vá lá, peça perdão para ela, se reconcilie. Se você não tem coragem de deixar ela morrer na mesa de um hospital, numa cama, num leito de hospital, vá lá, se reconcilie. Irmãos, se existe coisa que nós precisamos acertar, é as coisas com o nosso próximo. Hoje a nossa vida é muito curta. Hoje estamos vivos, amanhã nós não sabemos se já estamos vivos. Quantos filhos aqui são magoados com o pai, dormem magoado com o pai? E quantos pais dormem à noite magoado com o filho? Eu quero dizer para os irmãos que toda noite o pai tem que ir beijar o filho, seja que idade for. Os irmãos sabiam disso? O pai tem que beijar o filho e o filho tem que beijar o pai toda noite antes de dormir. E dizer: eu te amo, pai, boa noite, durma bem. Isso é uma negligência muito grande que existe na igreja. No sábado, quando nós estamos entrando nesse local de adoração, é para nós abraçarmos os nossos irmãos com o coração livre de qualquer mágoa, de qualquer
pecado de ira, esses pecados que eu falei ontem, os pecados invisíveis, são esses que matam a alma, corrói a espiritualidade, os pecados invisíveis, que só nós conhecemos e Deus. Um jovem estava indo mal na escola. E o pai não sabia o que fazer para que o filho fosse bem na escola. Então chamou o filho e disse: filho, é o seguinte, você quer ter um carro, eu estou disposto a lhe dar um carro novinho, 0 quilômetro, se você melhorar na faculdade. Vai melhorar e passar para a faculdade. Então o filho ele gostaria de ter o carro dele. Mudou da água para o vinho. Foi rápida a mudança. Começou a estudar e no final do ano estava lá como os primeiros colocados, aprovados. O pai ficou preocupado porque a mudança foi radical. Mas sabia que tinha um motivo, ele queria ganhar o carro. E ele não queria que o filho estudasse só para receber o carro. Então, quando chegou no final do ano, no dia que foi comemorar a vitória, a passagem de ano, fizeram uma festa na colação de grau dele, e o pai chegou com um presente. E ele todo feliz e radiante, porque ia receber o presente, e era um carro. E estava empacotado muito bem a caixa, e quando ele abriu a caixa, era uma Bíblia. Ele ficou irado com aquele presente, não abriu a Bíblia. Saiu até de casa zangado com o pai, com raiva do pai, e foi morar no campus da universidade. Lá ele estudou toda a faculdade, se formou, conseguiu um bom emprego no hospital, que ele era médico. E o pai, já idoso, vem a falecer. No sepultamento, a mãe disse: filho, você deixou o presente que seu pai lhe entregou, e eu quero lhe entregar agora. Ele chegou em casa para ler um pouco a Bíblia, estava muito triste, e quando ele abriu a Bíblia, tinha uma carta e tinha um cheque. Na carta ele dizia assim: filho, aqui está o cheque, como eu prometi. Você pode ir à loja e comprar o carro que mais lhe agrada, que mais lhe agradar. Mas aqui também estará uma Bíblia, onde você irá ter o maior presente da sua vida. Irmãos, aquele pobre pai morreu e não teve o privilégio de abraçar o seu filho nunca mais. Nesta noite, onde nós estamos falando que Jesus contemplou aquele grupo de perdoados, ali tinha pessoas de todas as características, de todos os pecados, mas Jesus perdoou. Talvez nesta noite tenha alguém aqui que tenha algum problema com algum irmão, ou com algum familiar, ou com alguém da empresa, que ainda não teve coragem, ainda não teve humildade, ainda não teve força para ir até essa pessoa e dizer: me perdoa. Ou então, eu vim aqui só te oferecer o meu perdão. Talvez tenha aqui alguém, alguma esposa que não consegue perdoar o erro que o marido cometeu no passado. Ou vice-versa, talvez tenha algum marido que não consegue perdoar o erro que a mulher cometeu no passado, que a esposa cometeu no passado. Talvez tenha filhos aqui que não conseguem perdoar o pai. Talvez tenha pai que não consegue perdoar o filho. E agora eu quero pedir nesse momento se existe realmente casos assim. Isso aqui não é uma confissão, não é preciso fazer isso. Mas se as coisas precisam melhorar em sua vida, enquanto nós ouvimos este belo hino,
você pode vir aqui que eu quero orar por você à frente. Gostaria de convidar a igreja para que cante. Não vai ter hino especial, mas toda a igreja vai cantar. Só o coro. Pai, perdoa-me. Confio em ti para prosseguir. Quero me apoiar em tua graça. Vou servir enquanto eu viver, para que eu possa refletir tua graça. Pai, perdoa-me. Confio em ti para prosseguir. Quero me apoiar em tua graça. Vou servir-te enquanto eu viver, para que eu possa refletir tua graça. Tá bem. Aquele ladrão, ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando vires ao teu reino, vieres no teu reino. Diz que a resposta veio pronta, suave e melodiosa, o acento, cheia de amor, de compaixão, de poder nas palavras. Na verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Foi o perdão mais puro que Jesus deu. No último momento de sua vida, ele ouvir alguém pedindo perdão a ele, reconhecendo como Senhor. Diz que os judeus, os professores do judaísmo que estavam ali, quando ouviu o ladrão dizer Senhor, ficaram todos estupefatos, admirados. Que loucura nós fizemos. Ele é o Messias, ele é o Salvador. E aquele homem diz: na verdade, digo hoje que estarás comigo. Que perdão, que garantia, que certeza. Irmão, Jesus está dizendo hoje que nós estaremos com Ele no paraíso. E esse auditório de perdoados que está aqui, tão bonito nesta quarta-feira, não vai ser uma simples intriga, uma simples contenda, uma coisa ínfima, uma coisa pequena, uma coisa sem valor, que vai nos impedir de entrar no céu. É tempo de nós termos com o nosso próximo. Vamos perdoar todos, vamos amar a todos, viver em paz com todos. O marido viver bem com a mulher viver bem com o marido. É isso que Jesus quer para derramar o Espírito Santo. E eu quero orar nesse momento, pedindo que Deus venha nos perdoar e nos salvar, dar a alegria da salvação e a alegria do perdão. Aqueles que puderem se ajoelhar, vamos ajoelhar. Pai querido, mais uma vez estamos ajoelhados para essa intercessão no final desta programação desta noite. Obrigado pelas bênçãos recebidas, pela presença desse teu povo que veio te adorar. Obrigado pela presença dos nossos convidados. Agora, Senhor, nós queremos entregar em primeiro lugar esses convidados em tuas mãos nesta noite, para que eles saiam daqui fortalecidos, animados, desejosos de voltar a te adorar nesse templo. Eu quero te pedir que abençoe cada convidado, ajudando em suas necessidades, curando as suas mágoas, tirando as suas tristezas, dando a alegria da salvação e a alegria do perdão. Eu quero te pedir também pelos enfermos que aqui estão representados, os nossos irmãos, a nossa querida Margarida, a nossa querida Tami, a Jéssica
E também aqui a nossa querida Miriam, que a mamãe veio agora entregar o nome dela para que nós orássemos. O nosso irmão Estevão, que está ali também com dificuldade, a Isabela. Queremos te pedir por nossos irmãos que estão passando um momento difícil com depressão, aquela vontade de chorar. Senhor, transforma isso e coloca uma alegria para que essas pessoas que choram possam sorrir para a glória do teu nome. Eu quero te pedir que cure e liberte nós de nossas mágoas, de nossas tristezas. Queira dar força para aquele que não tem. E pelo teu Espírito impulsiona essa pessoa para ir ter com o seu próximo e dizer: querido, eu vim te pedir o perdão e eu vim te oferecer o perdão que o Senhor me deu. Eu quero te pedir que abençoe as crianças que estão aqui, Senhor, e abençoe também os jovens. Abençoa os nossos queridos irmãos e queridos que estão na internet assistindo essa intercessão. Visita-os com teu poder. Cura suas enfermidades, dá-lhe ânimo e perseverança para lutarem até o final. Quero te pedir também, Senhor, que se há alguém aqui sofrendo com um marido que está desempregado, ou até mesmo aquele marido que usa droga, Senhor, liberta esse marido, para que essa mulher, essa esposa possa sorrir, para que seus filhos possam sorrir, e para que o teu nome seja exaltado. Liberta de todos os nossos erros, os nossos fracassos. Cura, Senhor, as nossas moléstias físicas e espirituais. E esses pecados invisíveis que nós não vemos, que apenas sentimos e que corroem a nossa espiritualidade, a nossa felicidade, a nossa paz. Como o ódio, como o rancor, a ira, a falta de amor. Queira tirar esse sentimento de nossos corações. Enche o nosso coração do teu amor puro e ajuda-nos a compartilhar com nossos semelhantes. Senhor, nós agradecemos e te pedimos todas essas bênçãos e o teu Santo Espírito em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe esse auditório maravilhoso. Que o perdão e a paz nos acompanhem em nossa vida. Amém. Os diáconos se aproximam. César, pode colocar. Gostaríamos de lembrar mais uma vez de alguns eventos que teremos no final de semana. Na parte da tarde, um evento voltado à saúde. O nosso departamento de saúde dessa igreja, o departamento da mulher, está proporcionando aos pais, aos homens. Teremos aqui um profissional da área de urologia, o médico Edson Monteiro. Convidamos a todos para que participem na parte da tarde. Está aí o horário. E na parte da manhã, o fechamento dessa semana de oração, que terá sequência amanhã, na sexta e no sábado com o musical Desejado. Ok? Todos são convidados. Firmemos nossas frontes. Pai querido, te agradecemos por este culto maravilhoso, te agradecemos pelo teu perdão. E neste momento gostaríamos de dedicar esta oferta a ti, Senhor. Queira nos guardar, concluímos assim em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e